Boa tarde. Boa tarde a todos. E vamos pedir a Eva, nossa irmã Eva, que fará a leitura preparatória. Vinha de luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns despercebidos do exame sérios tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos desenfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, esquecendo, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar existe No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para o céu, tu e tua casa. Assim, com esta maravilhosa leitura de Emmanuel, vamos elevar nosso pensamento, agradecer ao nosso anjo da guarda que nos trouxe até aqui, agradecer a espiritualidade benfeitora desta casa, que dirige os trabalhos desta casa, agradecer a Jesus por mais um dia e que nós possamos, na tarde de hoje, estarmos com o nosso coração aberto, estarmos com o nosso pensamento voltado para a lição que o nosso palestrante veio nos trazer, que nós possamos, Jesus, meditar, interiorizar a lição desta tarde e que no decorrer dos nossos dias possamos sim lembrar do que foi dito aqui, porque é assim que procede a nossa evolução. No momento de aflição, no momento de impaciência, no momento em que, às vezes, a briga começa a acontecer, nós nos lembramos do que aqui aprendemos. E aí cabe a nós mudar a nossa postura naquele momento para uma postura dentro do teu evangelho. Então, Senhor Jesus, te agradecemos sim pela oportunidade de estar aqui hoje aprendendo um pouco mais. É, pedimos que abençoe o nosso palestrante, o intua e, e assim possamos, no término dessa reunião, nos sentirmos mais fortalecidos. Que assim seja. Bom, hoje nós temos aqui o nosso palestrante Marcelo, que é da Casa Guilom Ribeiro, na Glória.
E o Marcelo é de lá, mas é daqui também, né? É daqui também, da FABEM. Então, e hoje o Marcelo trouxe um tema para nós. Posso explicar? Eu te pedi melindre, né? Mas aí você disse que vai fazer melindre dentro do tema da família, não é isso? Então, ele vai falar sobre melindre dentro do tema de família. Então, é com você, meu querido, tá? Tem o seu microfone. Boa tarde, companheiros, companheira de Caminhada Espírita. É com muita alegria, com muita gratidão que nós estamos mais uma vez em casa, aqui na FABEM, um dos lugares que tão bem me acolheu nessa minha ousadia de ficar falando, falando e falando. E talvez alguém, ouvindo as palavras de hoje, imagine um certo déjà vu. Porque eu já falei algumas vezes sobre família e algumas coisas devem voltar quando voltamos ao tema. E a ênfase dessa discussão hoje será a família que se constitui por laços de amor ou correntes de dor. E nesse contexto, os nossos melindres. E naquela tarde dolorosa, cumprindo com o desiderato da sua caminhada pela terra, na divulgação da boa nova do amor. Ele se encontrava no madeiro, em seus últimos momentos encarnado, e aos seus pés, apenas as mulheres dolorosas, dentre elas sua mãe, e apenas um dos 12 irmãos que ele trouxe para si, para lhes entregar o legado a ser difundido nas cercanias de Jerusalém e para o mundo todo. Ele sabia de tudo, tanto o sabia que na véspera, quando sofrera a chamada traição, ele também anunciava que nos mesmos pratos que eu como, está aquele que haverá de me trair. A família, a célula máter de uma sociedade, a família que carrega a maior proximidade das almas num processo encarnatório, a família, onde a intimidade e a abertura da verdadeira essência de cada um se nos apresenta, ainda que não queiram nos mostrar, mas que a convivência nos revela. E Daniela Miliari, falando sobre convivência, a gigante escola evolutiva, ela nos traça, num trecho desse texto, a seguinte observação: eu sou as palavras, minha família é o papel. Simples assim. Romântica? Não mesmo. Esse enredo se passa muito mais numa narrativa digna de novela, recheada de baixarias, algazarras e perda de controle. E nem adianta disfarçar. Mesmo a mais polida das almas sabe o que acontece quando o filho derrama o copo de suco de uva em cima do celular dos pais
na mesa do jantar. É difícil pra caramba conviver. É puxado ouvir choro, grito, demandas carentes, birra de criança e de adultos. É o lar, queridos amigos, a oficina das almas. Quer queiramos ou não, somos um bicho estranho, estranho para valer. E por mais que a convivência cause profundas dores, são elas que nos apontam os aspectos de nossa infância espiritual que tanto precisam experimentar os amadurecimentos da vida. A família, que surge no contexto da humanidade, ainda na fase primitiva do planeta Terra, na chamada pré-história, onde os primeiros grupamentos foram se formando-se os clãs, onde há necessidade de proteção, de aconchego, de proteção do frio, de união para a subsistência, da busca da água, da busca do abrigo, da caça e defesa contra as grandes feras. Ali, instintivamente, porque enquanto princípio inteligente ou princípio espiritual, nós já passáramos pelo reino animal, e no reino animal, o sentimento, o sentido de família é instintivo se apresenta constantemente na proteção de sua prole, na proteção da sua permanência. Mas ingressados no reino nominal, atingindo a individualidade do espírito, em que agora haveremos de romper as amarras dos instintos e alcançar os sentimentos no exercício da nossa livre escolha, na caminhada pela terra em busca da única fatalidade que nos aguarda, sermos felizes. A família se apresenta como a célula máter da sociedade. Queres conhecer o valor de um grupo? Veja as famílias. São os valores dos quais se expandem outros maiores, outras propostas. E não estamos aqui a falar sobre filosofia, religião ou política, mas sim de valores humanos, que abarcam toda e qualquer perspectiva ou vertente voltada para a construção da amorosidade. A família que, com a terceira revelação do Espiritismo, no século XIX, passa a ser compreendida como um transplante, um transpassar do plano físico para o espiritual, em que família consanguínea é apenas um estado, um momento, um lampejo do tempo que nos abarca ao longo da nossa caminhada evolutiva e que, a partir dessa construção pela amorosidade, a família prossegue no plano espiritual e com espíritos que se encontram, desencontram, reencontram, para constituírem todos juntos, nas mais diversificadas posições de um núcleo encarnado, o desenvolvimento da proposta do amor que o Cristo anunciava ser universal ao nos anunciar na oração Pai Nosso. E dizer que todos somos irmãos, assim como ele, filhos de um mesmo Pai. E nessa proposta da família, é a chegada da criança no núcleo. E o primeiro encantamento que nós, humanos, ainda limitados nas nossas expiações e provas, ainda temos como estímulo inicial do desenvolvimento do nosso amor ou o despertar de algo latente,
é o contato visual. E quem não se encanta com um bebê, recém-nascido, pequeno de colo, com todas as fofuras, gracinhas e afagos, que parece, inclusive, se desmilinguir nos braços de quem o segura, e olha que eu sou um medroso, antes dos 3 meses eu não ponho a mão. Eu sempre tive a sensação de que uma criança pequenininha nos meus braços vai cair no chão. Então eu esperei sempre, meus sobrinhos todos, esperei sempre eles endurecerem o corpo, para depois eu tomar coragem. Lembro até de um episódio da minha sobrinha aqui de Vitória, a mais velha. Ela começou a chorar na sala do apartamento onde eu morava com minha mãe. Chorava, chorava, chorava sem parar. E ninguém aparecia. Eu fui entrando num desespero, porque eu queria saber o que estava acontecendo e estava com medo de pegar a menina no colo. E depois eu fui entender que ficaram de propósito, ouvindo e nada fazendo, para que eu me mexesse. E eu peguei a criança na ponta dos dedos, morrendo de medo. Movimentos instintivos que despertam o amor. A partir dali, eu passei a pegá-la nos braços. O amor que movimenta experiências, o amor que movimenta atitudes, mas que com o passar do tempo requer um manejo, uma competência diferenciada, uma desenvoltura, uma performance cada vez mais ampliada dos pais com relação àquela criança que acaba de chegar. Porque esse encantamento, ele haverá de ser regado pela chamada convivência. E na medida em que a criança se desenvolve, o ninho começa a esvaziar. Não é quando vai embora de casa, não, não se iludam. É quando a criança começa a escovar os próprios dentes, quando ela começa a passar o sabonete no corpo, vira o shampoo de forma displicente que dá vontade de fazer beber ele todo. Mas é justamente porque agora não precisa mais de mim. E na medida em que vamos ganhando essa autonomia, mais o ninho vai se esvaziando, mas o coração haverá de se preencher de uma nova ideia do amor, do cuidado, da companhia. E para que essa dança consiga bailar ao longo de toda uma existência, faz-se necessária a atualização da imagem. De passar a entender e a enxergar os nossos filhos como aquele que não é mais de colo, mas que agora se engatinha, aquele que agora eu seguro na mão para dar os primeiros passos. Aquele que não quer mais a minha mão e ele quer andar sozinho. Aquele que na calçada se adianta e te deixa para trás em desespero, achando que o homem do saco vai levar ele embora. E muitas vezes o segura do lado, dizendo que o homem do saco está logo ali. Tantas e tantas experiências que, sem uma atualização da imagem, nós perdemos o compasso. Não é possível exigir de uma criança comportamentos que não são mais compatíveis com o desenvolvimento intelecto-moral dela. Uma criança com 4 anos não é mais um bebê. Uma criança com 8 não é mais de 4. Agora ela necessita de um novo manejo, de um novo desenvolvimento, de uma nova perspectiva. Ir soltando aos poucos. E olha que nós somos difíceis de soltar, porque nós somos apegados demais. E muitas vezes misturamos o nosso apego com o nosso amor, impedindo muitas vezes que esses filhos possam
viver, como nós também um dia quiséramos e conseguimos, cada qual no seu ponto, no seu ritmo, na sua perspectiva. Mas é o amor em desenvolvimento, porque é aquele pai que, quando pega o filho que acabara de se amamentar no colo da mãe, e a mãe às vezes tagarelava o telefone ou falava mal das pessoas com os amigos, com a criança no colo, não percebia, não percebia que a criança amamentada, posicionada, está de olho nela, está com o olhar voltado para a mãe, e a mãe perdendo a oportunidade do encontro do olhar, do encontro do bem-vindo. E o pai que a recebe, às vezes para rotar ou ser todo lanhado de sujeira pela criança, sequer sente o incômodo, porque é o amor, porque é o amor em movimento. E mais ainda, ele pega essa criança e faz nhu, 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 nhu. E muitos de nós vamos olhar esse movimento do pai e falar que sujeito mais bobo. Não percebe que aquele encontro previne, prepara aquelas almas para futuros momentos de extrema dor. É o amor crescente entre os espíritos encarnados. E nessa movimentação da amorosidade, nessa continência que é necessária trazer a criança para o contexto familiar, ela alcança os 7 anos para consolidar a sua encarnação. E não coincidentemente, nesse período etário, todos os humanos completam quase que 100% da sua formação neuronal, em que todos os valores básicos da primeira infância deverão estar colocados. Inicia-se a segunda infância, que acaba se mostrando como um momento desafiador, pois aquela criança começa a ter contato com um outro grupo, o grupo da escola, e começa a ampliar o seu universo de convivência, começa a receber de fora outros valores, que muitas vezes vão de encontro àqueles que receberam na família. E essa atualização da imagem vai se fazer necessária, porque haverá então a preparação para que aquela criança se torne o futuro adolescente que tanto nos assombra, que tanto nos assusta, porque o adolescente é aquele que começa a ganhar a sua plena autonomia enquanto espírito encarnado, porque nós precisamos entender que, apesar de criança, adolescente, seja o que for, somos espíritos velhos em corpos novos. E esse aprisionamento físico vai se dissipando com o desenvolvimento mental, físico e emocional de cada um de nós para alcançarmos a vida adulta e lançarmos voo desse ninho para o qual voltaremos ou não a partir do amor que foi construído. E atualizar a imagem é fundamental. Porque muitas vezes o chamado pré-adolescente ou o chamado adolescente estará como aquela ave em plume, tateando a ramaria do ninho para pular, porque é inerente ao adolescente ter pressa, querer ver logo aquilo que nem é da idade dele ainda. Eu constantemente sou questionado sobre isso. Posso ver de 14 anos, posso ver de 16 anos, e sou tentado e manipulado de várias formas. Ah, o primeiro episódio é de 12, mas o outro é de 14, e não tem nem sangue. Falam até assim comigo. Justamente porque
o adolescente necessitará de uma trilha, não de um trilho, mas de uma trilha traçada pela amorosidade, pelos valores da própria família, para crescer e aprender a se reconhecer e a conviver agora com um grupo ainda maior, o grupo da sociedade. Porque é nesse tempo da adolescência, ali pelos 15, 16 anos, ai que medo, estou a caminho deles, é que o adolescente começa a sair de casa, a ir nas festas dos coleguinhas. As meninas, isso eu já vi lá dentro de casa, conversando com as funcionárias, as meninas querem colocar o topzinho da moda e a mãe já entra em pânico, achando que é curto demais, dando conselhos, avisando, conversando, orientando, ajudando o adolescente a conhecer o seu próprio corpo, porque novas sensações, hormônios, sentimentos, experiências virão naturalmente no seu desenvolvimento. E o pai e a mãe, amorosamente, atualizada a imagem que deve estar, oferecerá a eles o esclarecimento para ter o melhor direcionamento no manejo e na compreensão do que sente e vive. Nesse movimento, as relações de choque vão se estabelecendo. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós recebemos a informação de que a família espiritual é traçada por laços de amor. É a afetividade que mantém os espíritos próximos, juntos, unidos ao longo da caminhada evolutiva. Mas haverá também a necessidade do resgate desse amor, da chamada reconciliação, em que então espíritos se encontrarão no mesmo núcleo familiar, no mesmo grupo. E muitos de nós diremos, são os dedos de uma mão. Dei o mesmo amor e criação a todos os meus filhos e eles são tão diferentes. Individualidades divinas. Individualidades que chegam de volta, bem perto, bem visceral, para de nós receberem os valores necessários para suportar os desafios que os maus costumes de tempos passados ainda tentavam manter, mas que agora precisam passar. E nós, recebendo essa missão como co-criadores divinos, o desafio de suportarmos os melindres que a convivência do suco de uva sobre o celular na mesa do jantar pode nos causar. Das baixarias, das algazarras, do choro e do ranger de dentes que toda família também carrega. O amor que movimenta é o amor que traz à luz todas as dores humanas. Porque amar quem nos ama, amar quem nos serve, amar quem faz o que a gente quer é muito fácil. Amar é mais do que isso. Amar é renúncia. Amar é entrega.
Amar é ser como Maria, que aos pés do madeiro cumpria a sua trajetória, porque não interferiu, hora nenhuma, na missão do filho amado. E como mãe, as mães sabem disso, sofreu muito. Mas amar é atualizar a imagem do filho, dar a ele tudo aquilo que você acredita como bom, verdadeiro e útil, fiel, sem dele esperar nada, sem garantia nenhuma. Como disse uma vez a mãe de Rossandro Klinge para ele, no dia em que ele, revoltado com ela, num melindre, ele queria ir para a micareta, e o avô havia comprado o abadá para ele, e ela disse: Você não vai. Ele falou: Também não te amo mais. Falou assim com ela. E ela, para susto dele, disse: E quem te disse que eu preciso do seu amor? Não precisa. Nós não viemos ao mundo para mudar ninguém. Nós viemos ao mundo para mudar a nós mesmos. Amar como Jesus amou. Não sermos Jesus, porque ele sabe que nós estamos longe ainda desse patamar. Mas também sabe que o mínimo esforço que façamos para que isso mude será tomado em conta em nosso favor. Então, quando Emmanuel nos fala abraçar a Jesus e andar com Jesus, não será ter razão na maioria das vezes, mas sim haver amado, dando o seu melhor para que aquele filho tivesse nas mãos todas as possibilidades de escolha, todas as chances que o pai, que a mãe, que alguém tinha de instrumento para entregar. O que ele fará, como fizemos hoje no culto no lar, é um problema dele. Porque nós somos, cada um problema só nosso, de mais ninguém. O amor faz com que estejamos juntos, uns dispostos a ajudar o outro. E isso é amar. E isso é vencer-se. Isso é fazer a família amorosa como o padrão a ser estabelecido. E tu e tua casa estarão salvos. É difícil para valer. O bicho humano é muito difícil, estranho, porque nós carregamos muito orgulho, nós carregamos muito egoísmo. E muitas vezes na nossa relação familiar, o nosso olhar transparecerá a nossa insatisfação com a escolha do outro e não o nosso acolhimento. Na maioria das vezes, nós ainda falaremos o que não será necessário. E ainda diremos: Fulano ouviu umas poucas e boas verdades. Ele é isso, ele é aquilo, ele não tem jeito, eu não sei mais o que faço. Somos humanos. Vamos errar.
Mas o caminho para vencer esses melindres da convivência não será outro se não for o amor. O amor que liberta, o amor que renuncia à sua própria razão, o amor que te movimenta a pegar o seu aparelho celular e ainda hoje telefonar para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, irmã, seu pai, sua mãe, e dizer eu te amo, sem dele esperar nada. Vencendo-nos em nossos melindres, baixando a nossa guarda, sendo menos orgulhosos, desenvolvendo um pouco mais de humildade, porque as palavras que falamos, elas voam no vento. As lições que escrevemos ficam presas no papel, mas os nossos exemplos, as nossas atitudes, o nosso silêncio diante de uma agressão proveniente de alguém tão amado, os nossos exemplos arrastarão outros e ficarão como legado para que esses filhos possam se lembrar de nós com gratidão, com ternura e, na pior das hipóteses, como um paradigma, um exemplo de homem de bem. Mas sem essa atualização da imagem, fica mais difícil ainda. Em que muitas vezes adultizamos nossas crianças, em que muitas vezes escondemos falta de limite, falta de educação com os transtornos, e eles existem, em que muitas vezes acobertamos e somos até coniventes com maus feitos. Mas atualizar a imagem é fundamental para chegarmos mais adiante no transpasse da mudança das estações e sermos aquele que muitas vezes ainda dirá: onde estão as crianças? Cadê os meninos? E eles já são galalaus de 40, 50 anos de idade. Se for por amor, está tudo certo. Mas não se esqueça, não são mais crianças. Eles já cresceram. E esse retorno ao lar está sendo preparado hoje com essa criança. Porque amar em família é dar continência, dar espaço, pertencimento. E apesar dos gritos, choros e rangeres de dente, entregar a eles o nosso abraço, ainda que não queiram a nossa prece, ainda que não saibam, tomar pela mão e levar à casa espírita, para desde o início receberem a evangelização infantil. Nos mesmos pratos em que você se alimenta em espírito, fazer o culto do Evangelho no lar,
inclusive no dia em que a criança está brava, pirracenta, enjoada, chata demais, e fala: não quero rezar. Tudo bem, você vai ficar sentadinho do meu lado e eu vou fazer. Autoridade, moral com amor. E me lembro de uma outra história contada por Rossandro Klinge, em que ele terminava uma palestra numa casa espírita e uma senhora o abordou e disse: eu fiz o que você estava falando. Eu levei o meu filho para a casa espírita enquanto eu pude. Evangelização, mocidade, ele não queria ir de jeito nenhum. Não ia, não queria ir, eu levava na marra. E aí a minha filha uma vez me ligou da Espanha, o Rossano ficou meio sem chão para entender o filho, e a filha havia feito uma mudança de sexo na Espanha. Me telefonou e disse: mãe, eu quero te agradecer por haver insistido e me levado na marra para a casa espírita e para a evangelização. Mas por quê? Porque agora, todas as vezes em que eu penso em fazer mal a alguém, eu lembro dos 8 anos de André Luiz no umbral. Eu não estou dizendo que nós estamos aqui para fazer nossos filhos terem medo da doutrina espírita. Pelo contrário, eu estou aqui para dizer que os nossos filhos são trazidos para conhecer a lei de amor, à luz da doutrina espírita, que é a fé que abraçamos, sem a garantia de que serão espíritas. Poderão seguir outros caminhos, e está tudo certo. Mas o amor ao próximo, os valores cristãos, o conhecer a Jesus, estarem apresentados. E chegarmos ao final da trajetória com o sentimento de combati o bom combate. Porque ser pai, ser mãe, é vencer a si mesmo, vencer as suas preferências, vencer a sua autoridade, abrir mão algumas vezes até dela para ser feliz, ao lado daquele que um dia chegou, ao lado daquele que muitas vezes sequer identificava com aquele grupo familiar, mas era um espírito que precisava de uma oportunidade amorosa, de construção afetiva, e foi colocado pela misericórdia divina naquele núcleo. É o amor em movimento. E nesse atualizar da imagem, os pais envelhecem, os filhos se tornam adultos, e aí começa a valer o mandamento honrar pai e mãe. Em que honrar pai e mãe é atualizar a imagem deles. Começar a entender que eles já não são mais performáticos como antigamente. Já não têm mais aquela desenvoltura de antes. Já apresentam demandas que antes não eram necessárias, eram nossas. De entendermos que não somos mais adolescentes e que os pais, embora permaneçam sempre sendo os pais e merecedores do respeito e do acolhimento, necessitarão de cuidados, de atenções, da chamada, como diz Allan Kardec no Evangelho, capítulo 14, da piedade filial, em que assim como a criança que fica em casa ansiosa, esperando o pai e a mãe chegarem do trabalho para brincar, ficam em suas casas ansiosos para receberem a visita do filho, da filha, o telefonema, o abraço, sentar-se ao lado para conversar, para ver um programa de TV que às vezes nem te agrada, mas que o faz ou a faz tão feliz.
esse atualizar da imagem, essa honradez, que se consagrará na vitória contra todas as nossas preferências, contra todas as nossas teimosias emocionais, em que nos fará silenciar até com as pirraças ou palavras mal colocadas, em que nos fará ouvir a mesma história, a mesma notícia, a mesma fofoca que seja, 10, 15 vezes. E em lugar de dizer, pai, mãe, você já me contou isso. Não. Em lugar de dizer isso, dizer, é mesmo. Ouvir pela centésima vez aquela história com um olhar de surpresa, de espanto ou de riso. Porque naquele encontro de almas, não mais importa a história, não mais importa a razão, naquele encontro importa o amor. Esse amor que nos movimenta, esse bailado das imagens atualizadas dos pais para os seus filhos, dos filhos para os seus pais, nessa conjugação perfeita em que o amor ganha graça e beleza e faz com que aquelas almas possam se preparar para o retorno à pátria espiritual, onde a verdadeira e definitiva família permanece, amarrados por esses laços de amor, com a garantia do reencontro, com a esperança no coração de encontrar-se com aqueles que nos precederam e recebermos deles o abraço do bem-vindo. Então, da mesma forma como os pais caminhavam com seus filhos de mãozinha dada no seu andar frágil pela calçada, pelo parque, pela casa, por onde for, os filhos caminham com seus pais, de mãos dadas, frágeis, com seus sensoriais comprometidos, mas com um amor profundo e uma gratidão construída, que fará com que essas almas possam se despedir nessa gestação às avessas e os pais serem devolvidos por esses filhos à desencarnação como se fossem fazer uma viagem, deixando no coração de quem fica a saudade, a gratidão e a certeza de que o amor venceu. Em que o orgulho que nos exigia termos razão, em que o egoísmo nos movimentava para garantir o que é nosso, em que os melindres de nos ofendermos com qualquer coisa, com qualquer bobagem, e ainda que seja grande, nos ofendermos, nos esquecendo que quando nos ofendemos, nós conjugamos na primeira pessoa. Estão lembrando Joana de Ângeles? Ninguém nos causa mal. O mal que nos causa o mal é o mal que nós mesmos fazemos. As pessoas estão conosco como instrumentos de devolução de tudo aquilo que nós a elas depositamos.
amemos mais, amemos com qualidade e perdoemo-nos em todas as nossas falhas, nossas faltas, que nós vamos errar. E um Pai maior, que não está em lugar nenhum, porque está e Ele é tudo, nos compreenderá. Com essa fé que edifica a casa sobre a rocha e nos mantém de pé. E de novo, retomando o culto do Evangelho no lar da manhã de sábado de hoje. Daniel, quando estava na cova dos leões, ele não tinha noção do que poderia acontecer, do que os leões poderiam fazer. Não, ele não tinha. Ele tinha fé. Fé de que Deus estava com ele. Ainda que dilacerado fosse pelas feras, Deus estava com ele. Domemos os nossos leões. Silenciemos cada um deles. E na convivência com os outros leões, dentro de casa, onde estão os mais bravos, e onde for, por onde passarmos, olharmos com misericórdia, mantermos a nossa fé. E se o nosso leão estiver muito bravo, num amanhecer qualquer, olhe para você mesmo e se reconheça um gatinho de Deus. Perdoe-se, ame-se, abrace a você mesmo e diga: eu te amo. Hoje o dia será mais leve. E perceberá que nesse movimento da família, tudo será mais leve, a começar de você. E Mário Quintana nos traz a reflexão do texto O Laço e o Abraço. Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração, tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço, um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo fica solto no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade. Tudo é sentimento, como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livres as duas bandas do laço. Por isso é que se diz laço afetivo,
laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz: romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual aos meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então, o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Que nós possamos fazer laços, apertar os laços. E quando a desencarnação puxar a fita do laço, nós sabemos que ela continuará inteira para envolver de novo todos nós em mais um laço. E que nesse laço nós reconstituiremos aquelas fitas que se romperam, porque elas não se perderam. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Marcelo. Marcelo tem esse dom de fazer a gente se emocionar junto com ele nas palestras dele. Ah, teve um dia que ele terminou a palestra e eu e Márcia Luciá corremos para o banheiro, chegamos lá, estavam as duas em pranto, assim. E ele correu para o banheiro masculino também, porque ele também estava em pranto, aí todo mundo chorando. Mas é um choro de emoção, de alegria, né? E de presença também. Obrigado, Marcelo, por essa palestra que reafirma, né, como devemos manter os laços de família, que são os laços mais importantes, né? Então, tem um amigo nosso aqui que hoje ele falou: Fátima, não posso ir, estarei com meu filho esse final de semana. O filho dele não é espírita, né? E, e aí eu falei: você tem que ficar com seu filho, ele é a sua maior responsabilidade, né? Você vai dar conta disso depois. Então, é isso, né? Nossos laços de família. Agora nós vamos pedir a Eva que faça a nossa prece final para a gente dar continuidade na tarefa do passe. Jesus, Mestre amado, te agradecemos pela feliz oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Obrigada, meu Jesus, que tuas mãos amorosas estejam sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Nos ilumine, nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Envolve todos nós, meu Jesus, na força poderosa do teu amor e da tua paz, para que todo o nosso ser seja equilíbrio, seja paz, seja harmonia, serenidade. Jesus, segura nas nossas mãos, ajuda-nos a caminhar no caminho do bem, da paz, da fraternidade. Fica conosco, anjo de Deus, em todos os momentos da nossa existência, hoje e sempre. Amém.